Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Gisele Tamamar, da equipe de comunicação do Sebrae São Paulo. A gente está começando mais uma live da série especial Seu Negócio em Tempos de Coronavírus. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre parcerias. E quem vai responder as perguntas de hoje são dois consultores aqui da casa do Sebrae São Paulo, o Wagner Paludeto e o Hugo Rojo, que eu fiquei treinando aqui em casa, mas não sei se pronunciei certo. Tudo bom, Hugo? Tudo bem, Gi? Prazer, Wagner, em estar aqui com vocês também, participando desse bate-papo, onde nós vamos falar da importância das parcerias, né? Eu sou consultor de marketing e vendas do Escritório Regional de Bauru. Eu sou publicitário de formação, né? Trabalho há 17 anos com marketing e estou há 6 anos e meio na casa do Sebrae. Então, hoje nós vamos bater um bate-papo bem legal sobre a importância das parcerias. Bacana. Tudo bom, Wagner? Olá, gente, boa tarde a todos. Hugo, Gisele, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, né? Eu sou consultor de negócios aqui do Sebrae, especialista em finanças. Eu atuo aqui na Zona Leste de São Paulo, no escritório do Tatuapé, né? É muito bacana esses encontros, a gente trocar uma ideia, falar um pouquinho, trazer um pouquinho das histórias que nós acompanhamos aqui, né? Então, agradeço bastante aí, viu? E vamos ter uma boa live. Bacana, obrigada, eu que agradeço. Bom, aproveitando para ressaltar que, como vocês viram, está cada um da sua casa, então se tiver algum problema de imagem, de áudio, delay, eu já peço aqui desculpas antecipadamente. E aproveitando também para reforçar que a gente já está na nossa 4ª semana de live, então a gente já discutiu sobre diversos assuntos. Ontem a gente teve uma conversa bem bacana sobre vendas para quem está produzindo para Páscoa, com algumas dicas de 2 consultores aí, do Guilherme e da Juliana Segalho. Então é só vocês acessarem nosso histórico de vídeos para assistir sobre as nossas conversas anteriores. Então, aproveitando também para reforçar que o Sebrae tem a consultoria gratuita, remota, é só ligar no 0800 570 0800 que você pode agendar uma conversa com o nosso consultor. Bom, eu sei que cada um do Hugo e o Wagner já deram uma prévia aí falando um pouquinho, mas eu queria reforçar, antes da gente conversar sobre parceria, né, que cada um falasse um pouquinho sobre a experiência do Sebrae, por que vocês estão aqui, né, para ajudar o pessoal a responder. Hugo, você pode começar a falar um pouquinho sobre você? Posso sim, né? Como eu disse anteriormente, então eu sou publicitário de formação, tenho especialização em marketing, sou professor universitário também, né, na pós-graduação, em MBA de marketing, e como eu brinco, eu sou meio old school do marketing, né? Eu gosto da parte de planejamento estratégico de marketing, sou especializado também em marketing digital e na parte comercial, né? Que a maior parte dos empresários tem muita dúvida com relação à parte de vendas e comercial. A minha maior área de estudo dentro do marketing é comportamento do consumidor. Então, eu penso que a gente tem que saber como as pessoas pensam, como elas assimilam a informação. Com isso, a gente consegue se comunicar de forma mais efetiva, né, e levar a nossa informação de maneira mais, né, eficiente e que consiga os melhores resultados. Então, dentro da área de marketing e vendas, né, vou tentar agregar o máximo aqui ao nosso papo. Bacana. Wagner, você pode falar um pouquinho sobre você? Eu estou no Sebrae desde 2011, né? Apesar de ser bastante novinho, mas eu já tenho uma experiência legal na área de finanças. Eu sou formado em matemática e especialidade em finanças. Então, eu trabalhei em banco, trabalhei em bolsa de valores, trabalhei em escritórios de contabilidade. Iniciei as atividades aqui do Sebrae na Zona Norte de São Paulo. Aí fui para a sede, né, para a sede ali na Vergueiro, onde fazia as consultorias remotas. Então, muito legal, né? Legal, atende o estado inteiro. Então, você tem a realidade de São Paulo, a realidade de cidades menores, de cidades pequenininhas mesmo, que a pessoa às vezes não tem nem um telefone para conversar direito conosco, mas é legal porque você vai conseguindo juntar e trazer alguma coisa positiva para esse cliente, então é muito bacana, né? É muito gratificante esse trabalho. E você entregar alguma coisa e fazer, e desmistificar também, né? Porque você fazer consultoria com foco em finanças à distância,
parece uma coisa bem difícil, né? Parece que você precisa estar lá fazendo. E a gente consegue achar um jeito de entregar, sabe? Então é muito bacana, é muito legal esse contato com o público direto, com os clientes do Sebrae. E nesse tempo, né, tanto eu como o Hugo, nós temos algumas histórias de parcerias que foram bem-sucedidas, que foram não tão bem-sucedidas, e eu quero trazer um olhar do ganho financeiro, né, que a parceria ela pode trazer para essas empresas, né, envolvidas nesse processo de parceria, viu, Gi? Obrigada, Wagner. Aproveitando então para reforçar, quem tiver uma pergunta, tanto para o Hugo mais relacionada a marketing e o Wagner relacionado a finanças, pode escrever aqui nos comentários, que às vezes eu vou estar olhando aqui do lado, que eu vou estar olhando aqui dos meus comentários das redes sociais. E eu vi também que o Emerson Neves, que é o consultor jurídico, também está aqui online para responder algumas perguntas pontuais. Hoje, provavelmente, deve aparecer bastante perguntas sobre auxílio de R$600, que foi anunciado pelo governo. A Caixa aí anunciou o site, o aplicativo. Então, se vocês tiverem dúvidas pontuais, a nossa orientação é procurar ou o nosso 0800, que é 0800 570 0800, ou a Caixa também disponibilizou o telefone 111 para tirar dúvidas específicas sobre esse auxílio de R$600. Então, assim, aqui a nossa conversa, a gente vai falar sobre parcerias, e se vocês tiverem essas perguntas mais relacionadas ao auxílio de R$600 que está sendo divulgado, a gente vai pedir para vocês procurarem ali o 0800 ou a própria Caixa também para tirar essas dúvidas. Bom, voltando aqui para o nosso assunto sobre parcerias, eu acho legal, a gente tem visto vários exemplos bacanas, e queria começar pedindo para cada um de vocês compartilharem um exemplo bacana que vocês viram que as empresas estão fazendo. Hugo, você pode começar? Posso sim, Gi. Eu tive acesso recentemente, né, nos últimos dias, uma empresária do ramo de moda, né, ela tem uma loja de vestuário feminino, ela compra de um representante de algumas fábricas lá do Paraná. E, assim como ela, algumas das concorrentes dela compram, né, ou das mesmas fábricas ou de outras fábricas, mas através do mesmo representante. O que eles fizeram, né? Algumas dessas lojas se uniram junto com o representante para anunciar os produtos uma das outras, né? Então, com isso, ela consegue anunciar produtos de outras fábricas que ela não tem na loja dela, e ela consegue anunciar os produtos dela bem em outras lojas, atingindo outros públicos. Então, ela conseguiu, com isso, né, aumentar o alcance, aumentar o engajamento e principalmente para que não falte produtos, né? Não falte produto para os seus consumidores, que eles possam ter um acesso maior, né? Então, você consegue aumentar o alcance. Às vezes, né, esse relacionamento com os nossos concorrentes, ele é fundamental, né? Eu vejo que alguns empresários têm uma aversão a dialogar com concorrentes, e, na verdade, né, é extremamente positivo quando bem feito, claro. Bacana, obrigada, Hugo. E, Wagner, você lembra de algum bom exemplo que você atendeu, que viu, que pode compartilhar aqui com a gente? Sim, tem um cliente que ele fez um curso, né, comigo lá no Tatuapé, que é o Na Medida Gestão Financeira, e depois a gente vem estabelecendo conversas, né, fazendo algumas consultorias. Ele é um empresário que trabalha no ramo de confecção, e aí, claro, com esse momento que estamos atravessando aqui, ele sofreu uma queda de faturamento. Ele já vinha fazendo um trabalho, né, em redes sociais, tal, mas ele percebeu, ele falou, pô, não vai rolar, né? Se eu continuar fazendo esse trabalho aqui, eu não vou ter um resultado bacana. Então, o que ele fez? Né? Ele se uniu a outros empreendedores que atendem esse segmento também de confecção. Então, ele chegou e falou, olha, concorrente 1, concorrente 2, vamos aqui, estamos no mesmo barco. Né? A gente está atravessando o mesmo momento, vamos nos unir aqui. Eles criaram uma campanha única, né? Para aumentar a visibilidade das marcas nas redes sociais. Por eles pegaram a carteira de clientes de um, carteira de clientes de outro, e trabalharam mais fortemente nas redes sociais a marca deles. E isso, ele falou para mim, Wagner, isso foi um resultado muito legal, né, está dando um resultado muito satisfatório para nós. E ele falou assim, você vê, tem uma tendência para a gente
estender um pouco isso, porque aqui cabe uma situação, né? O Hugo falou dos empresários que às vezes tem uma aversão de parcerias. É verdade. Nos atendimentos que eu faço, eu também percebo falar, não, eu vou tocar aqui sozinho, tal, né? Porque parceiro dá trabalho. Eu acho que essa visão, ela já vem sofrendo algumas mudanças, e com o que a gente está atravessando aqui, futuramente a gente vai ter que repensar muita coisa, né? E, gente, parceria, ela não precisa ser uma coisa eterna, né? A parceria, de repente, ela pode ser para um momento pontual, que é o que a gente está atravessando agora, resolver o problema, olha, Hugo, beleza, obrigado, Gi, valeu, quando a gente, se precisar, a gente conversa de novo, não é? É estabelecer uma relação saudável dentro da competitividade que tem do mercado, mas pensar assim, o que benefício que nós teremos com isso, não é? Eu acho que cabe bem o empresário ele ter esse olhar. Bacana. E, Hugo, o empresário está assistindo aqui a nossa live, falando, olha, legal fazer parceria, mas o que ele tem que observar antes de partir efetivamente para buscar um parceiro? Eu sempre costumo falar e alertar os empresários o que é uma boa parceria, né? Seja ela comercial, seja ela de um relacionamento, ou até mesmo de um casamento, né? O que é uma boa parceria? Ela é quando é boa para os dois lados, né? Então, sempre que eu tento desenhar uma parceria onde o maior beneficiado, né, vou ser eu, então, eu não estou pensando, né, uma parceria saudável. Então, antes de propor uma parceria, né, em qualquer que seja, eu preciso pensar em qual benefício eu estou esperando disso e qual benefício eu posso oferecer para os meus parceiros. Infelizmente, né, a palavra parceria foi muito banalizada, né, nos últimos anos, porque sempre se enxergou a parceria como uma forma de colocar as outras pessoas para trabalhar para mim. Então, eu vou até uma empresa ou uma pessoa e peço para que ela ofereça os meus produtos e com isso ela ganhar um comissionamento. Isso não é bem uma parceria, certo? Eu estou pedindo, no fundo, para que essa pessoa seja meu vendedor, né, ou minha vendedora, sem um vínculo. Então, ou seja, isso não é bem uma parceria. Então, antes de oferecer, eu preciso realmente pensar no ganho, né, nesse benefício do ganha-ganha. Então, o que efetivamente eu consigo oferecer para o outro? Eu tenho um empresário que eu atendo aqui da cidade de Jaú, né, no interior, que ele brinca assim, sempre que alguém chega para mim e fala, olha, eu tenho um negócio bom para você, ele falou, pode correr que costuma não vir coisas tão boas assim, né? Mas eu ainda acredito muito, né, na potência, né, da cocriação, do cooperativismo, da parceria, do fazer juntos. E, Wagner, você pode dar alguns exemplos de que tipo de parcerias podem ser, né, que você falou ali, mesmo com concorrente ou com fornecedor, você pode exemplificar um pouco para a gente? Sim, eu vou falar algumas coisas assim, complementando até o que o Hugo comentou, eu acho que assim, ó, o empresário, né, os empresários quando eles estão pensando, observando, planejando firmar uma parceria, é interessante também eles fazerem uma análise da expectativa que eles têm com relação a essa parceria, porque às vezes, né, eu já vi isso em consultoria, às vezes cria uma expectativa tão alta, pô, eu vou fechar parceria com o Hugo, ele manja tudo de marketing, eu vou vender horrores. Então, a gente ter uma expectativa dentro de uma realidade, né? Uma expectativa assim, de repente um passo a passo, sabe? Essa expectativa, você traça lá um objetivo, tem uma meta e vai aumentando isso gradativamente. Então, fazer um alinhamento dessas expectativas e ampliar, de repente aí ampliar, né, a visão, para pensar quais são os negócios com maior, não só com os concorrentes ou com os parceiros, que já tem uma tendência muito forte a ser parceiros, mas com negócios que tenha um alinhamento com a sua empresa, né, uma correlação já com a sua empresa. Isso eu acho que é legal também a gente colocar aqui, porque às vezes o empresário fica tão focado, bom, eu tenho uma pizzaria, eu vou fazer uma parceria com outra pizzaria ou com
uma empresa de logística, de motoboy, então, pô, de repente pode fazer essa parceria, pode fazer com um depósito de material de construção, por que não? Para atender o público local, não é? E eu vejo assim, uma empresa que ela consiga firmar uma parceria com esse objetivo de ambos ganharem, né? Então, fecha uma parceria lá com um certo fornecedor, que pode gerar descontos para o meu cliente. Isso é uma parceria legal, é uma parceria que a gente tem que dar um olhar mais criterioso, mais cuidadoso com ele, né? Empresa que tenha um relacionamento, um grande reconhecimento no mercado, pode ampliar o alcance da sua marca, o seu nome, gerar uma diferenciação no seu produto, no seu serviço. Agora, né, depois o Hugo, se ele quiser complementar, vou falar um pouquinho mais à frente, os influenciadores, né, gente, das redes sociais, tão legal explorar isso, essas visões, assim, né, traçar um objetivo mais claro para as parcerias, eu acho de fundamental importância. Bacana, Wagner. E Hugo, você tem algum complemento de outras sugestões de parcerias que também podem ser feitas? Gi e Wagner, o que acontece, né? Tem se falado tanto em nível até mundial do chamado consumo consciente, né? Então, uma ótima estratégia para eu analisar onde eu posso firmar uma parceria é olhar o que eu tenho de capacidade instalada de produtos, de maquinário, de pessoas, de tempo, que estão sendo subutilizados, né? E daí vou usar um termo que eu não gosto, né? Eu costumo dizer que eu não gosto de 3 termos, né? Em Bauru, no Brasil e hoje em dia, né? Eu costumo dizer que os empresários costumam usar esses 3 termos para justificar, né, todas as dificuldades, como se tudo fosse pior no interior ou no Brasil ou hoje em dia. Mas o brasileiro ainda está aprendendo a isso, né? Então, essa questão do consumo consciente, por exemplo, se eu compro uma bicicleta mas eu só ando de bicicleta 3 vezes por semana, para que eu preciso de uma bicicleta só minha por 3 vezes por semana? Posso comprar ela numa parceria com alguém que use outros 3 ou 4 dias, e daí nós conseguimos reduzir o custo, tanto da compra quanto da manutenção, e ambos ficam satisfeitos. Então, a gente ainda está tendo que romper com um paradigma mental, né, e cultural também, para conseguir otimizar o nosso... Por exemplo, se eu tenho um entregador no meu negócio, né, então eu tenho uma moto, eu tenho um funcionário que trabalha com entregas, mas eu começo a perceber que ele tem um período ocioso, né, ou a questão... De que forma eu posso oferecer isso para alguém, para reduzir os meus custos e também auxiliar o negócio de outra pessoa, né? A gente tem aqui uma pergunta do Cural Piscin, que ele fala assim: eu tenho uma estética automotiva, sou MEI, e que tipo de parceria posso fazer com meus clientes e fornecedores? Você tem alguma recomendação para ele, que tem uma estética automotiva, e depois também, se o Wagner quiser complementar, tiver alguma sugestão também. Certo. Quando a gente pensa num negócio, a questão da estética automotiva ou qualquer outro tipo de negócio, pensa na experiência do seu consumidor, né? Que tipo de experiência o seu cliente tem com o seu negócio, certo? E que tipo de conveniência você já tem oferecido. Vamos dizer que você não tenha o serviço de leve e trás. Algumas estéticas automotivas têm esse serviço e outros não têm, né? Mas vamos dizer que você não tenha. De que forma você pode firmar uma parceria com algum serviço que faça esse leve e trás para você, né? Então, ou seja, de todas as formas, eu tenho que pensar naquilo que é melhor para o meu consumidor, né? Eu tenho que melhorar a experiência do meu consumidor. Uma outra coisa que você pode firmar uma parceria, que o Wagner levantou essa bola, é com relação aos influenciadores digitais, né? Esses influenciadores digitais, é claro que quando a gente fala em influenciador, a gente pensa diretamente nas blogueiras falando de moda ou de maquiagem, né?
mas nós temos influenciadores de diversas formas. Você pode buscar em sua cidade, esses influenciadores comunicam com o público, né? Ou que falam né, de assuntos automotivos, ou que comuniquem essencialmente com o seu público. Você pode buscar parcerias com outros tipos de centro automotivo que não prestem o mesmo serviço que você, né? Oficinas, funilarias, empresas de auto center que façam alinhamento, balanceamento, concessionárias. É claro que se você for fechar uma parceria com uma concessionária, o que ela vai querer para te mandar um volume de carro, ela vai querer um desconto, né? E daí o Wagner pode vir e complementar até que ponto vale a pena gerar esse desconto, ou porque daí acaba se tornando uma parceria que não vale a pena, né? Então, tem diversas formas da gente analisar, mas o ponto central do nosso negócio é o nosso consumidor. Eu tenho que pensar aquilo que seja melhor para o consumidor. Bacana. Wagner, você quer complementar? Eu quero. Eu vejo assim, né? Eu acho que as parcerias, elas devem ser encaradas também como uma estratégia de marketing, como o Hugo falou, com foco no seu consumidor. E cabe, né? Cabe dar uma olhadinha também lá no seu concorrente. Por que esse concorrente ele está fazendo? O que está sendo aceito? Que parcerias que ele estabeleceu que estão sendo bem sucedidas? Por que não pegar essa experiência legal e aplicá-la também? Eu, há um tempo atrás já, eu fiz um atendimento de uma oficina mecânica, né? O Hugo comentou, pô, de capacidade e tal. O que esse cara ele falou para mim, esse empresário? Ele falou, Wagner, eu sou reconhecido aqui, eu tenho uma demanda legal de clientes que vêm aqui, mas o meu espaço físico não comporta. Eu tenho um número X lá, né, de automóveis que eu posso deixar. E a gente na conversa tal, né, o que surgiu? Pô, por que não? E isso depois ele conseguiu ter sucesso. Eu falei, a gente conversando, falou assim, mas você precisa então de um espaço. É isso, porque o carro fica pronto e eu não consigo entregar para ele na hora. Então ele fica às vezes lá na minha oficina, né, ocupando um espaço de um outro automóvel que eu poderia estar trabalhando em cima dele. E ele firmou uma parceria com o estacionamento próximo. Pô, então ele terminava de consertar o meu carro, por exemplo, deixava lá no estacionamento, né? Tinha um espaço vago na oficina dele, fazia-se girar, e a contrapartida era ele fazer a manutenção do dono do estabelecimento lá do estacionamento. Pô, às vezes coisas que não estão ligadas diretamente, mas estão indiretamente, né? Então acho que vem bem o quanto que o Hugo falou, é explorar essas possibilidades todas. Bacana. Hugo, aproveitando também, teve mais uma interação da Lu Oliveira, que ela fala que é autônoma e vende produtos para cabelos e cosméticos. E ela fala, me dê algumas dicas de como vender bastante nessa época, por favor. Não sei se você tem alguma dica aí para ela, tentar buscar alguma parceria, como divulgar mais esses produtos que ela vende. Legal, Lu, obrigado pela sua participação, tá? Boa parte da minha carreira eu trabalhei no setor de cosméticos, né? Fui gerente de indústria, depois fui consultor de várias marcas de cosméticos, e então entendo um pouquinho desse setor. Olha, gente, acho que a gente teve um probleminha técnico com o Hugo, então assim que ele conseguir retornar, Lu, ele vai responder sua pergunta, só espera um pouquinho. Enquanto isso, eu vou retomando aqui a conversa com o Wagner, que ele é consultor financeiro, para ele comentar um pouquinho para a gente qual que é o impacto de uma parceria no caixa da empresa. Uma parceria, ela pode trazer, né, uma parceria estruturada, planejada, tudo, ela pode trazer muitos benefícios, né? Ela pode trazer aumento de caixa, ela pode reduzir custos, de repente você faz uma parceria na área de logística, por exemplo, poxa, eu tenho uma redução de custos, o meu caixa, ele vai ficar, né, bem equilibrado, é isso que a gente precisa buscar. Então, as parcerias, elas funcionam bem nesse aspecto, viu, Gi? De dar um fôlego, né? De dar um fôlego pro meu caixa. De repente você vê, né? Você faz uma parceria com uma empresa,
né, com algumas, eu vou falar de um caso que eu atendi de pizzaria. A pizzaria, eles tinham grande dificuldade, né, na questão de prazos para pagamentos aos seus fornecedores, porque não tinha força, né, não tinha força para negociar. Era um problema lá deles. Então, o que eles fizeram? Eles falaram assim, reuniram-se 5, 6 pizzarias, então se você pede 100 unidades de determinado insumo, você vai pedir com 5, você vai pedir 500, é outra história, né? Então, com isso, eles conseguiram barganhar ali, negociar melhor com o seu fornecedor e ter um respiro no caixa. E como eu mencionei, essa parceria, ela durou para sempre? Não. Quando eles tiveram ali, né, o resultado esperado, dentro daquela expectativa, do objetivo deles, pronto, desfizeram essa parceria, mas conseguiram atingir aquele objetivo no momento. Bacana. Bom, a gente tem o Hugo de volta aí, ele conseguiu restabelecer a conexão para conseguir responder a Luca. Acho que ela ficou bastante ansiosa, já que você falou que tem bastante experiência no mercado de beleza, que a gente ouviu até aí. A gente não conseguiu ouvir nenhuma recomendação. Se você puder conseguir seguir aqui com a gente. Bom, me perdoe, né? Tive uma instabilidade com a internet aqui. Ô, Lu, como eu estava falando, esse setor de beleza estética, né? Então, ele é um setor, assim como todos os outros, abarrotados de concorrência. Então, a primeira coisa é ver qual é o teu modelo de negócio. Você vende para profissionais, né? Ou você vende para clientes finais? Você representa alguma marca ou você é vendedora de cosméticos por catálogo, certo? Caso você seja representante de cosméticos por catálogo, então, daí o mais forte mesmo é trabalhar o relacionamento pessoal, né? É trabalhar a sua carteira de clientes, ter ali, né, um relacionamento bastante próximo. Você pode utilizar o WhatsApp não somente para comunicar os seus produtos, né, para dizer o que você tem, mas trabalhar a questão das orientações, trabalhar a questão da humanização, né? Caso você represente alguma marca, uma excelente parceria, como a gente estava falando, é com as influenciadoras digitais, tá? Uma dica aí para quem quer trabalhar com influenciadores digitais, não ficar só preso ao número de seguidores que esse influenciador tem. É claro que esse número macro, ele é importante, né? No entanto, eu preciso ter um olhar mais aprofundado para ver o engajamento real desse influenciador, né? Às vezes você pode pegar uma influenciadora com uma quantidade de seguidores muito grande, mas que ela comunica com outro tipo de público, né? Não comunica essencialmente com o seu tipo de público, né? Então, assim, quantidade de curtidas, né, Wagner? A gente trabalha com muitos indicadores, né? Indicadores financeiros, indicadores produtivos, né? E no marketing a gente tem também vários desses indicadores. Quantidade de curtida, eu tenho que tomar muito cuidado para não se tornar um indicador de vaidade, né? Às vezes, nossa, a foto dela deu 1000 curtidas, tá? Mas por que deu 1000 curtidas? Será que as pessoas confiam e acreditam de verdade naquilo que ela está falando, né? Ela tem autoridade sobre o assunto, ou é simplesmente porque, né, se trata de uma pessoa bonita e carismática, certo? Então, assim, uma dica é olhar para os influenciadores digitais aí da sua cidade, né? Claro que nós temos alguns muito famosos, né, que conseguem atingir o Brasil todo, mas às vezes as parcerias com esses influenciadores costumam custar um pouco mais caro, né? Mas nós temos bons parceiros, né, em cada cidade que fazem trabalhos muito sérios, né, e conseguem levar, né, elevar o nosso engajamento ou o alcance do nosso produto, né? Mas a dica, Lu, humanize a comunicação, tá? O grande diferencial que você tem no teu negócio é o seu atendimento, tá? A não ser que você tenha um produto exclusivo que só você tem, né? O que às vezes se torna um pouco mais difícil, mas se você vende algum produto que outros representantes também vendem, humanize a comunicação, coloca mais a sua cara e seja você uma influenciadora do seu negócio. Bacana. O Wagner quer deixa complementar?
Ah, eu quero. Isso que você falou, Hugo, acho que tem uma importância muito grande, né? Porque às vezes eu também lá em finanças, né? Falando de finanças com empresário, a pessoa fala assim, Wagner, eu tenho, né, 50 clientes ativos, eu tenho tantos mil seguidores, tal. Pô, mas como que isso efetivamente se traduz em venda, se traduz em dinheiro em caixa, né? Então isso eu acho que é legal, porque às vezes é isso, né? Às vezes eu tenho muita gente que segue, muita gente que dá curtidas, tal, mas efetivamente, como que a gente consegue trazer isso para o real? Trazer isso para a venda, trazer se isso está sendo efetivo no meu financeiro. Então, esses indicadores aí, realmente, eles têm que ser bem analisados. O que a gente não mede, né, fica perdido lá e a gente não tem muita utilidade, não sabe se está dando certo ou não está. Então, desenvolvam também aí um método para vocês acompanharem essas ações, né? Se efetivamente isso está refletindo no caixa de vocês, porque às vezes posso ter lá tantos mil seguidores que curtem, que fazem isso, fazem aquilo, mas não está trazendo dinheiro. Então, aonde que está pegando? Né? O que eu preciso revisar no meu processo que eu não estou efetivamente ganhando dinheiro? Tá? O que o Hugo falou, acho que é super pertinente também com o olhar financeiro do negócio. Bacana. Legal. Gi, posso complementar Claro, mais um por pouco? favor, sim. Eu sempre falo, Wagner, que curtida não paga a conta, né? Então, é claro que a curtida é importante, mas nós temos dentro do marketing vários indicadores, né? E a dica que eu dou para vocês aí, na quinta-feira, dia 9, o tema da live do Sebrae é vendas pelas mídias sociais, né? Então, as vendas pelas mídias sociais. Então, não deixe de conferir aí na quinta-feira, dia 9, nós teremos, né, a Carol e o Edgar, que são dois consultores de marketing excelentes do Sebrae, que vão estar aí com vocês, né? Mas tem, sim, muitos indicadores e muitas formas da gente calcular o retorno sobre o investimento dentro da comunicação. Bacana. Hugo, Legal. Ó, aproveitando... desculpa, pode falar, deixa Wagner. eu quero fazer um comentário também. Nós estamos vivendo essa crise, os atendimentos estão suspensos, né? Os atendimentos presenciais, mas eles voltarão. Então, Hugo, eu participei no escritório ali na Leste, eu tenho, né, apesar de finanças, mas eu tenho uma curiosidade muito grande para entender marketing, como que funciona. Então, nós temos um curso bem legal, que é o Na Medida Marketing Digital, que é um curso que tem muito a ver com que esse momento aqui que nós estamos conversando nessa live, né? E coisas que são ali, muita coisa que dá para explorar e ser uma ferramenta contínua para efetivos resultados, hein? Né, Hugo? Isso. Esse curso é excelente, né? Eu ministro bastante ele aqui na Regional de Bauru. Esse curso é excelente e traz esse tipo de ferramenta, tá? Inclusive para a gente calcular o retorno do investimento. Bacana. Aproveitando aí o gancho dos cursos, que eles comentaram de um curso presencial, mas enquanto isso, enquanto cada um está na sua casa, o Sebrae tem mais de 100 cursos que você pode fazer à distância. Então, se você quiser depois pausar o vídeo, apontar o celular para esse QR Code que o Greg colocou aí na tela, é só acessar ou entrar no site ead.sebraesp.com.br. E quem também prefere um curso com uma interação ali em tempo real, pode entrar também no soluções.sebraesp.com.br. Então, vocês já podem já acessando, que tem cursos de diversos temas que vocês podem fazer à distância. E também a consultoria gratuita online, por telefone, que você pode acessar nos 0800 570 0800. Aproveitando, eu vou fazer aqui, repassar para vocês uma pergunta que chegou do Marcelo Lima pelo YouTube. Ele fala assim: boa tarde, sou do ramo de vendas de cosméticos. Vocês acham que no atual momento eu devo tentar vender produtos pelo Instagram ou esse não é o momento? Acho que o Hugo pode começar respondendo, né? Posso. Marcelo, obrigado pela sua participação, pela sua pergunta. O que acontece, né? Com essa configuração nova, né? Ninguém estava preparado para isso, né? Nós estamos vivendo um momento sem precedentes aí para a nossa geração. Então, está todo mundo aprendendo a lidar. Mas o que acontece, né? A questão das mídias sociais, do Instagram, ele representa uma excelente oportunidade, sem dúvidas, né? Mas assim como todo negócio e assim como em todo momento, precisa ser bem planejado isso, né? As mídias sociais, elas precisam
que você aprenda a operar essas mídias, a gerar conteúdo, a gerar engajamento, né? Então, uma boa parceria para quem quer vender pelas mídias sociais é uma agência de propaganda, né? É contratar uma agência de propaganda que consiga, né, trabalhar bem o engajamento, né? Então, assim, é uma excelente oportunidade, né? Sempre vai ser. A internet, ela não é uma tendência, a internet é uma realidade. Então, já que você trabalha no setor de estética, né, no setor de cosméticos, vai sempre ser uma boa oportunidade. E talvez seja um empurrão que você estava precisando aí para colocar os seus produtos tanto no Instagram quanto em outras plataformas, né? Bacana. Não sei se o Wagner também quer complementar um pouco falando de eu vendas quero. no Instagram. No Instagram, no qualquer ferramenta, qualquer canal de venda que for disponível, utilizem. Né, converse conosco, converse com os consultores de marketing, batam um papo, porque eu falo assim, o que nós temos que nos guiar, o mantra, né, é aumentar faturamento e diminuir custos, diminuir despesa. Então, pessoal, que vendam pouco, mas vendam. Na verdade, trabalhem essas vendas. Você fala assim, pô, Wagner, a venda não está como eu queria, mas é exatamente isso, é um momento único, a gente está aprendendo, né, os que nós fazemos agora, dia 7, são ações diferentes que nós fazíamos há 10, a 15 dias atrás, quando começou, né, mais fortemente todo esse movimento. Então, minha sugestão, vendam um pouco, mas vendam, né, continuem trabalhando, continuem vendendo, tá? Bacana. Hugo, e na prática, né, como que a pessoa pode buscar esses parceiros? Você tem alguma recomendação? Gi, o que acontece? É claro que como nós estamos passando esse período de crise, né, de isolamento social, a maior parte das dúvidas, ou o nosso maior olhar está sobre a internet. Mas eu também não posso me esquecer, porque esse período vai passar, né? Ele é uma crise, mas ela é uma crise de curto prazo, né? Como é que a gente calcula, né? O curto prazo é algo que em até 6 meses vai melhorar, né? O médio prazo 2 anos, o longo prazo, 5 anos, 10 anos. Né? Então, ela é uma crise de curto prazo. Então, eu tenho que ter um olhar lá na frente. Como consultor de marketing, eu tenho falado para alguns empresários cuidar muito do seu posicionamento. O que é o posicionamento da marca, né? Que imagem eu quero que o meu consumidor tenha, né, da minha empresa? Então, quando eu penso em firmar uma parceria com outra empresa ou com algum tipo de prestação de serviço, eu tenho que tomar muito cuidado com qual imagem eu quero colar na minha marca, né? Às vezes, eu posso receber uma boa proposta, mas boa proposta financeira, digo, no curto prazo, mas que às vezes a minha marca ou a minha imagem vai colar em algo que não seja tão positivo. Então, eu preciso tomar bastante cuidado com relação a isso. Então, eu defini quem é o meu público-alvo, eu defini com quem eu converso, defini quem são os meus consumidores, né? Eu também defino quem são os meus parceiros. Quando a gente fala de análise de mercado, nós temos 3 tipos de mercado. Nós temos o nosso mercado consumidor, que são os nossos clientes, né? Nós temos o mercado concorrente e nós temos o mercado fornecedor. Então, nós enxergamos muitas vezes os fornecedores como sendo, né, efetivamente, aqueles que nos entregam insumos, matéria-prima ou produtos para venda. Mas esses parceiros também entram nesse tipo de análise de fornecedor, né? Então, caso eu queira buscar um fornecedor logístico, né, alguém que consiga fazer entregas dos meus produtos nesse período, né, de coronavírus, eu tenho atendido vários restaurantes que estão trabalhando mais fortemente a questão do delivery, né? E o que acontece? Quando aumenta a demanda do delivery, o custo de logística, o custo de entrega começou a ficar mais caro. E quando começa a ficar mais caro, muitas vezes começa a inviabilizar, né? Então, o que acontece? Quando a gente fala, e depois o Wagner pode falar disso com muito mais propriedade, mas quando a gente fala do custo logístico, eu tenho que analisar uma proporção, né? Então, se eu estou pedindo um marmitex de R$ 12, por exemplo, e a entrega está custando 7,
ou está custando 10, ou seja, a percepção do consumidor vai ser que está ruim, né? Então, daí, nesse caso, é hora de buscar novos fornecedores, é hora de buscar, né, alguém que consiga me atender dentro da minha realidade, ou dentro de algo que não vá ferir tanto a minha visão no mercado. Oi, pessoal, a gente teve aqui um probleminha técnico, a gente ficou alguns segundos aí fora do ar. Queria repassar para o Wagner, se ele quer complementar essa resposta do Hugo sobre a questão dos custos. Eu quero sim, eu acho que é interessante aqui, né, nessa questão de custos, avaliar os custos, a formação do preço, isso sempre é uma dificuldade para pequenas empresas. Eu acho que é uma das maiores demandas que a gente tem na consultoria financeira. Então, o que a minha recomendação, né? Porque também tem muitas coisas que as empresas estão vendendo agora e vão entregar futuramente, né? Vão entregar lá na frente. Então, eu falo assim, olha, faça um cálculo, né, um preço de venda, com todos os seus custos envolvidos, analisando o impacto de cada um desses custos lá no preço final, né, bem o que o Hugo falou, estabeleça aí uma régua de preço, né, uma régua de valor que você pode cobrar para aquele produto, para aquele serviço. Ou então, com margem 0, com margem 10, 20, 30%, aonde eu posso chegar? Não é? Porque é bem o que eu falei, nesse momento é melhor você ter uma margem de lucro menor, mas fazer girar a sua entrega, o seu serviço, o seu produto, do que ficar estagnado, né? E pensando também, estabelecendo um relacionamento com esse cliente, passando esse período de crise, né, no pós-crise, pode-se trabalhar estratégias aí na composição das vendas, dos produtos e do serviço, porque aí você, de toda maneira, você recupera um pouco desse lucro, né, que não veio nesse momento, tá? Um pouquinho sobre a Roseli. Oi. Oi, gente, acho que a gente teve um probleminha. Eu vou repetir a pergunta que eu vi, a pergunta da Roseli Teixeira Machado. Ela fala que gostaria de dicas sobre vendas de joias e semijoias pela internet e divulgação nas redes sociais. Eu acho que o Hugo já respondeu um pouquinho sobre isso, falando sobre os influenciadores, quando ele estava respondendo a Lu, mas eu queria jogar a bola para ele de novo para falar, para ele responder a Roseli com um pouco mais de carinho também, mais especificamente. Obrigado pela sua pergunta, tá? A internet, ela tem realmente muitas características e gera muitas possibilidades, muitas oportunidades. A gente costuma resumir, né? Parece que as estratégias de marketing digital somente em Facebook e Instagram, né? Que são ferramentas muito poderosas, mas o marketing digital ele é mais amplo, né? Inclusive no curso que o Wagner citou, no curso Na Medida Marketing Digital, a gente mostra isso, né? Aonde cada ferramenta ela é mais efetiva, né? Aonde as mídias sociais são mais efetivas e aonde um e-commerce ele é mais efetivo, né? Então, eu costumo dizer, Roseli, que se a gente colocasse numa linha do tempo, de um lado, clientes que sabem o que estão buscando, e de outro lado, clientes que não sabem o que estão buscando, aonde a mídia social é mais efetiva e aonde o e-commerce, né, ele é mais efetivo. Então, os clientes que eles sabem o que eles estão buscando, o e-commerce é mais efetivo, porque esse cliente, ele costuma ir no Google pesquisar, né, ou em outra plataforma de pesquisa, e daí o meu site consegue apresentar exatamente o produto para esse cliente. E do outro lado, esse cliente que não sabe o que ele está buscando, ele está navegando na mídia social, e daí ele pode ser impactado por uma comunicação. Só que essa comunicação, Roseli, ela tem que ser extremamente bem direcionada, né? Eu tenho que falar a coisa certa para o público certo. E daí tem uma série de estratégias, né? E daí eu até dou a dica para você também de participar
da live que nós vamos ter lá no dia 9/4, né, já na quinta-feira, onde o nosso tema específico vai ser vendas pelas mídias sociais. E daí acho que você vai encontrar mais respostas. E também sugiro, Roseli, entre em contato com o nosso 0800, é o 0800 570 0800. Agenda uma consultoria com algum consultor de marketing, que daí você tem a possibilidade, né, de explorar melhor aí o seu caso, né, e desenhar melhor as suas estratégias. Bacana, Hugo. Acho que está bem respondido aí e direcionando aí para o nosso 0800. Se você quiser, também tem o chat, que o Greg colocou aí o endereço para vocês. É só acessar esse link, que você também consegue bater um papo com um especialista do Sebrae, tudo de graça. Bom, o Wagner, vou falar agora um pouquinho com você, né? Você já falou um pouquinho dessa questão de formação de preço, e a gente tem visto muitos restaurantes, bares, até entrando em plataformas para vender vouchers, né? Então, eu pago R$50 e consigo consumir quando o estabelecimento reabrir, gastando R$100, por exemplo. Eu queria que você comentasse um pouquinho essa prática, e se tem algum jeito de, olha, será que eu estou fazendo a conta certa? Que se depois eu vou conseguir efetivamente ter algum retorno vendendo 50 e depois para o cliente gastar 100, por exemplo? Eu acho que nesse momento a empresa ela tem, né, vamos pensar assim, como eu mencionei, a formação de preço de venda é uma coisa bem complexa, é uma das maiores demandas que a gente tem de consultoria. Mas vamos pensar, Wagner, não, meu preço está legal, eu coloquei, né, todos os elementos aqui, meus custos fixos, minhas variáveis, vamos colocar essa hipótese, né? Está formado direitinho o preço. Pô, mas os meus custos agora aumentaram muito. Então, né, o empresário ele não pode ficar mudando o preço a todo momento. A gente vê algumas repercussões muito negativas já em grandes redes aí de supermercado, de aumento de preço. Isso repercute muito negativamente, né? Então, vamos pensar assim, bom, eu tenho meu preço aqui e a minha margem de lucro lá de 10, 15, 20%, né? Então, pode ser que nesse momento essa margem ela seja um pouco sacrificada, né? Isso pode acontecer, mas eu vejo assim, vamos colocar, claro que não vai vender tomando prejuízo, não dá, mas mesmo que essa margem esteja um pouquinho menor agora, né, você atende bem o seu cliente, estreita o relacionamento com ele, e você pode futuramente, você pode colocar, né, trazer frutos desse momento atual, né? Então eu faço, cada situação, ela precisa ser analisada individualmente, e aí eu reforço o que o Hugo falou, liga no 0800 570 0800, marca uma consultoria, a gente entende bem a realidade, né, de cada empresário e pode ajudar melhor nesse ponto, viu, Gi? Bacana, obrigada, Wagner. Hugo, vamos lá então também para sua área, né? A pessoa legal, pesquisou, achou um parceiro, e o que ela precisa fazer para divulgar? Oi, pessoal, a gente teve aí um probleminha de conexão. Vou retomar a pergunta para o Hugo. Ele estava falando sobre como divulgar essas parcerias. Hugo, você pode... Acho que ele também está aparecendo ali na tela, como que está agora essa questão. Vamos lá. Vou aproveitar, enquanto o Hugo não volta, eu vou reforçando nossos canais de atendimento. Se quiser conversar com um consultor nosso, de graça, é só ligar no 0800 570 0800.
Bom, o Hugo está aqui de volta. Eu vou aproveitar para reforçar e repetir a pergunta que eu tinha feito para ele, que ele estava respondendo, enquanto a gente teve esse probleminha. Hugo, o empresário assistiu nossa live, achou um parceiro bacana. Você pode falar como que ele pode divulgar essa parceria? Hoje, então, a divulgação é um ponto fundamental, né, das estratégias de marketing e também das estratégias empresariais. Então, a escolha do nosso parceiro é importante, como eu estava falando, com relação ao evento. Caso eu consiga parceria com uma empresa que também tem um público semelhante, eu consigo mais potência de vendas, né? Porque essa empresa também vai ter o seu canal de comunicação e a gente consegue alavancar, né, o alcance, o engajamento. Claro que, assim, a gente tende a sempre traduzir o marketing em marketing digital ou em mídias digitais, mas tem muitas estratégias que podem ser desenvolvidas dentro das lojas. Quem tem uma loja física, dá para colocar expositores dentro das lojas. Uma excelente alternativa de parcerias que eu gosto muito de trabalhar é a promoção de eventos, né? Podemos promover eventos muito bons, com custos muito baixos, caso a gente consiga bons parceiros, né? Eu atendi um salão de cabeleireiro que fazia alguns eventos solidários, né? Então, para auxiliar algumas ONGs, né? Então, o que acontece? Você consegue levantar vários parceiros e fazer um evento muito bacana, com custos muito baixos. Eu tenho um outro case aqui em Bauru, uma loja de produtos infantis. Então, o que eles quiseram? Eles quiseram fazer um evento trazendo 2 personagens das Chiquititas. Então, ele conseguiu negociar com os fornecedores deles, né, os produtos. Então, os fornecedores bonificaram a loja em produtos e com esses produtos eles venderam lá. Então, eles promoveram um desfile com as Chiquititas. Então, cada criança que compra, cada mãe ou pai, né, que compra um conjunto de roupa, poderia desfilar lá no evento com as Chiquititas. Então, eles conseguiram fazer um evento super legal, 105 crianças desfilaram com as Chiquititas, eles tiveram feedbacks do tipo, nossa, eu nunca mais vou lavar a minha mão, porque eu peguei na mão da Chiquitita, né? Então, o quão forte é isso? A gente pensar, né, que experiência foi proporcionada para essa criança. E uma mãe ou um pai que teve o seu filho vivenciando uma experiência dessa, ele vai, né, ter uma imagem muito positiva da marca da loja. Bacana. Bom, gente, a gente está caminhando aqui para terminando a nossa live, a gente está quase batendo já 1 hora de conversa. Quem ficou sem a resposta aqui, pode ficar tranquilo, o pessoal de atendimento, da equipe de atendimento, o consultor jurídico, o Emerson, também está ajudando a responder essas perguntas pontuais. Teve essa questão do auxílio de R$600, que a Caixa divulgou hoje, o aplicativo e o site. Podem ligar no nosso 0800 570 0800, se precisar de alguma consultoria gratuita, mas a Caixa também divulgou o telefone dela para tirar dúvidas especificamente desse auxílio. A gente também preparou um material adicional sobre parcerias, que você pode fazer o download aí no link que o pessoal colocou na descrição da nossa live. Aproveitar também para divulgar o nosso blog, que é sebraeseunegocio.com.br, que lá também tem várias informações, está sempre atualizado. Para encerrar um pouquinho agora o nosso bate-papo, eu vou pedir para cada um dos consultores dar um recadinho final, né? Wagner, você pode começar e dar sua dica final aí para o pessoal? Eu quero sim, né? Nesse momento, eu vejo assim, as parcerias, né, do que a gente conversou aqui, elas proporcionam um aumento do alcance das empresas, né? É possível unir forças, somar qualidades, fazer ofertas exclusivas para o mercado. Quando passar essa fase, eu entendo que algumas coisas mudarão significativamente, né? Necessidades, gostos, prioridades, as empresas mudarão o relacionamento com os clientes eles
entenderão realmente um pouco melhor da real necessidade, do que essa empresa ela oferece, não só como serviço, como produto, mas o que ela oferece de sensação, de benefício, né, de curar uma dor, que a gente fala muito, né, Hugo, a gente fala muito aqui no Sebrae. Então, as empresas, o relacionamento de negócios, eles passarão por mudanças significativas. Então, eu acho importante, é claro, estamos, né, como a gente falou muito nessa live, estamos vivendo um momento de crise. O empresário, ele tem que lutar realmente, né, não só no sentido figurado, mas lutar para passar por esse momento com o menor dano possível. Eu acredito que muitas empresas, elas ficarão com alguns danos, né, mas lutar para passar o menor número, o menor grau de dano possível. E pensando num plano de ação pós-crise, né. Então, de repente, o olhar daqui a um mês, daqui a 2 meses, para parcerias, ele pode ser um olhar diferente, ele pode ser um olhar mais amistoso, mais de ganha-ganha, né, um olhar com mais carinho, que às vezes, né, como eu sinto, o Hugo também mencionou isso, às vezes nas consultorias as pessoas colocam isso à parte, falam, não quero saber disso. Então, o meu recado final é esse, né, mantenham a calma nesse momento, sabe, agir com a razão, o máximo possível trazer a razão, né, e esse momento ele vai passar. Pô, todos nós estamos no mesmo barco, é uma coisa que o mundo está atravessando, não somos nós os únicos, né, fala, pô, só acontece comigo? Não, e isso vai ter um momento que nós vamos restabelecer lá aquele contato que os latinos, os brasileiros gostam tanto, né, de conversa, de olho no olho, de aperto de mão, de abraço, tá? Então, nesse momento, eu falo isso realmente, vamos manter a calma, trazer a razão para trabalhar e passar por esse momento. Bacana. Hugo, você pode deixar o seu recado final aí para o pessoal? Com certeza. Reitero aí o que o Wagner falou, esse período vai passar, né? Então, preserve ao máximo a marca de vocês e o relacionamento de vocês com os clientes, né? Preserve ao máximo isso. Eu tenho visto algumas empresas tomando medidas muito desesperadas nesse momento, ou simplesmente sumindo, né? Já que eu não posso atender, então some e espera, né, passar, e o que é uma situação extremamente ruim, né? Porque eu costumo dizer que o cliente, ele compra aquilo que ele deseja, e ele deseja aquilo que ele vê. Então, é o princípio mais velho do mundo, né? Quem é visto é sempre lembrado. Então, se de um lado nós temos lá fora um ambiente extremamente hostil, né? As pessoas estão tomadas por pânico, por desespero, por angústia, por medo, por sentimento de morte, né? Por insegurança, incertezas. São todos esses sentimentos que a gente tem visto lá fora. A sua empresa ou o seu negócio tem que transmitir sentimentos de esperança, de otimismo, né, de calma, de segurança e de vida, né? Então, esse pequeno ajuste na nossa comunicação pode fazer toda a diferença. Então, medidas desesperadas que vão ferir o posicionamento da sua empresa, pode acontecer lá na frente, vocês vão colher frutos um pouco amargos com relação a isso, né? Presenciei um restaurante vendendo marmitex por R$ 5,90 nesse período, né? E daí eu brinquei, falei, nossa, é o famoso marmitex só de arroz, né? Então, o que acontece? O marmitex a R$ 5,90, ele não consegue ter lá uma qualidade muito grande. Então, por mais que a gente atrair, né, um cliente nesse momento através de um benefício de preço, se esse cliente pedir e não gostar, ele não vai voltar a pedir depois. E daí você criou um problema, né? Você rompeu ali com o teu posicionamento. Então, esse é um ponto, é preciso preservar de todas as formas esse posicionamento. A outra coisa, se relacione com seus clientes, mantenha um relacionamento próximo, aproveite esse momento para se aproximar de uma forma bastante humanizada. A gente está bastante vacinado, né? Como diz o ditado, a gente está bastante vacinado
Porque sempre que um vendedor entra em contato com a gente, nos liga, manda uma mensagem, ele quer vender alguma coisa, né? E nunca perguntar como nós estamos, ou, enfim. Então, aproveite esse momento para manter um relacionamento mais próximo com o seu consumidor. Aproveite esse momento para ouvir o seu consumidor, saber quais são as suas angústias e as suas preocupações. Se algo que está em voga lá fora é a questão da higiene, né? Então, as pessoas estão muito preocupadas com a higienização, né, das mãos e tudo mais. Use os seus canais para comunicar que você está tomando devidos cuidados, né? Com relação à higienização de sacolas, trabalhando de máscara, trabalhando de luva. Só que eu costumo dizer que no marketing não basta ser, tem que parecer. Então, não basta ser bom, tem que parecer bom. E não basta ser limpo e higiênico, tem que parecer limpo e higiênico. Então, sinta a humanidade, né, neste momento, quais são as angústias e as dores reais dos seus consumidores e dos seus parceiros, e é o momento de nos unirmos em torno disso e saber, né, como disse o Wagner muito bem, manter a calma, porque vai passar, né, vai passar e as pessoas vão retomar a confiança, vão retomar o consumo, né. Então, mantenha a calma, contem com o Sebrae, tá? Nós estamos aqui para auxiliar vocês. Eu sempre brinco, né? O Sebrae tem que ser o melhor do pequeno empresário. O Sebrae, não sofram sozinhos, sofram com o Sebrae, né? Pode vir, agende consultorias no nosso 0800, ou aí no link que está disponível aí para vocês, né? Entre em contato conosco, vamos traçar juntos estratégias, né? Tanto na parte de marketing. O Sebrae tem consultores em todas as áreas, né? Eu tenho atendido consultorias, pessoas buscando até exportar nesse momento, né, ou importar produtos, pessoas estão buscando alternativas e soluções, né? É hora de você passar por esse período de coronavírus, né, esse tempo de crise, para aprender coisas novas, né? Hoje eu participei de uma reunião e eu tive né, contaram uma história que uma lagarta, quando ela entra num casulo, ela tem que se transformar numa borboleta. E neste momento é importante essa transformação da empresa. Não adianta uma lagarta entrar no casulo para tentar ser uma lagarta melhor, né? Agora é o momento de transformação. O Wagner falou, né, como o mundo, né, passando por esse trauma, por essa crise, vai ser difícil, né? Não vai mais voltar a ser como era. A forma das pessoas viverem, se relacionarem, consumirem, acessarem a informação mudou e vai continuar mudando. E eu acho que isso é extremamente positivo. Então, não adianta se tornar uma lagarta melhor, né? Termino com uma frase do Darwin, que eu gosto muito, que diz que não é o mais forte da espécie que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o mais receptivo a mudanças. Então, vamos ter um olhar bastante claro sobre o que está acontecendo e tomar decisões bastante assertivas. E o Sebrae está aqui para auxiliar vocês a tomarem essas decisões. Bacana, Hugo. Obrigada aí também pelo momento de reflexão, né? Queria aproveitar também e reforçar o nosso atendimento, que é uma consultoria gratuita que você pode agendar com os especialistas do Sebrae, que é 0800 570 0800. Também você pode entrar no nosso chat, nesse link que o Greg acabou de colocar aí para vocês, também para bater um papo com os especialistas. Eu vi que muita gente entrou aqui agora, perguntando sobre essa questão do auxílio de R$600, que a Caixa hoje divulgou o site, o aplicativo. Se vocês tiverem alguma dúvida, também a gente pode tentar ajudar no 0800 570 0800, mas a própria Caixa também divulgou um telefone, é o 111, para você tirar a dúvida específica sobre o seu caso pessoal, para ver se você se encaixa e tem direito a esse auxílio. Lembrando que a nossa programação de lives continua durante a semana. Amanhã a gente vai falar sobre a MP 936, que envolve essas questões trabalhistas, com consultores jurídicos também, para falar um pouquinho, explicar, tentar ali trazer para a realidade de vocês. E também hoje apareceu muitas dúvidas sobre redes sociais, então na quinta-feira, às 17 horas, esse é o tema da nossa discussão, das lives. Queria agradecer mais uma vez a participação do Hugo, do Wagner,
Obrigada pelas respostas aí, por esse momento, para tentar ajudar os empreendedores que estão assistindo a gente. Até uma próxima, pessoal. Tchau, tchau. Pessoal, obrigado por ter participado com a gente. Eu e todos do Sebrae estamos à disposição. Sucesso para vocês. Gente, muito obrigado Gi, obrigado Hugo, né, por compartilhar esse momento. Eu agradeço a todos os participantes e conte conosco. Tchau, tchau, pessoal.